Meu povo, chega ao fim mais uma Copa do Mundo, essa Copa de 2026 que foi histórica em todos os sentidos, né? Muitos recordes quebrados, a primeira Copa do Mundo com 48 seleções, a primeira Copa do Mundo com 104 jogos, a Copa que teve mais jogadores inscritos da história, a Copa que teve mais gols na história das Copas, enfim, muitos dados legais para a gente ficar debatendo, falar sobre a seleção brasileira, as seleções que surpreenderam, as expectativas também para a próxima Copa do Mundo que acontece agora em 2030. Enfim, quero falar um pouco sobre o que foi essa Copa do Mundo, discutir aqui os principais personagens. Conto com o teu like no início do vídeo para você poder ajudar o canal a crescer. É muito importante que você ajude a gente. Não esquece de comentar também a tua opinião e se inscrever aqui no canal para ajudar a gente a chegar à marca de 500 inscritos, meu povo. É muito importante para ajudar o canal e para ajudar essa comunidade a crescer. Se você gosta desse estilo de vídeo, clica no botão aqui do gostei e clica principalmente no botão de se inscrever para poder ajudar o canal. Meu nome é José Victor e vamos começar esse vídeo para a gente não perder tempo falando sobre essa Copa de 2026 e também, claro, já projetando a Copa de 2030. Infelizmente, a seleção brasileira se despediu muito cedo dessa Copa do Mundo. A gente termina na 11ª colocação, a pior campanha da seleção brasileira desde a Copa de 1966, onde a gente terminou também na 11ª colocação, porém foi eliminado na fase de grupos. Dessa vez a seleção brasileira caiu nas oitavas de final. Essa Copa que teve um novo formato, né? Primeira vez na história que teve 16 avos de final, uma fase antes das oitavas. O Brasil passou do Japão e quando encarou a Noruega nas oitavas, acabou sendo eliminado de forma precoce. Não que a seleção brasileira fosse uma das favoritas ao título, na minha opinião, não era. Claro que a camisa pesa, claro que é a maior seleção da história, a maior camisa da história do futebol, e tudo isso é levado em conta na hora de você olhar para os favoritos. Mas a verdade é que a seleção brasileira não fez um bom ciclo de Copa, né? Um ciclo muito conturbado, um dos piores que a gente já fez. Então, eu não poderia aqui chegar e dizer que a seleção brasileira era uma das favoritas somente pela camisa, pelo futebol apresentado durante o ciclo e por toda assim, por tudo o que foi apresentado, né? Troca de presidente, várias trocas de técnico, vários jogadores passados aí por esse ciclo e quase nenhum conseguiu se consolidar. Enfim, então para apagar mesmo essa Copa de 2026 e espero que a Copa de 2030 seja encarada como uma reformulação mesmo assim na seleção brasileira, que a gente veja novas caras, que a gente consiga ver um ciclo melhor, que a gente tenha mais preparação assim, né? Consiga ter mais estrutura, enfim, espero que a CBF consiga dar à comissão técnica tudo que ela precisa para poder trabalhar e para que a seleção consiga chegar em 2030. Sobre o técnico Carlo Ancelotti, foi frustrante essa Copa, mesmo com todo esse tudo isso que eu falei para vocês, né, de preparação ruim, ciclo ruim. Eu esperava um pouco mais do futebol da seleção brasileira, que fosse uma seleção que conseguisse apresentar um futebol melhor do que foi visto. Mesmo com todos esses problemas, a seleção tem grandes jogadores e, na minha opinião, poderia apresentar algo melhor, mas enfim, agora o foco de fato é 2030 e que a seleção consiga se reorganizar pensando na próxima edição. Essa Copa do Mundo, como eu falei no início do vídeo, foi histórica, né? Primeira com 48 seleções, a seleção que teve mais gols na história, superando a Copa de 2022, a primeira Copa do Mundo sediada em 3 países, bem legal, e para 2030 vai ficar ainda mais legal nesse detalhe, porque pela primeira vez a Copa vai ser sediada em 3 continentes, América do Sul, África e Europa. Vão ser 6 países sedes: Uruguai, Argentina e Paraguai. Na África, Marrocos, e na Europa, Portugal e Espanha. São 3 países bastante próximos, né? Portugal, Marrocos e Espanha, apesar de serem 2 continentes diferentes, não vai ser tão diferente do que foi essa Copa de 2026 com Estados Unidos, Canadá e México. A diferença é que agora vai ser 3 continentes, né? Ou seja, vão ter 3 jogos sendo disputados na América do Sul, em celebração ao centenário da Copa do Mundo. A primeira Copa aconteceu em 1930, que foi sediada no Uruguai, então é uma forma da FIFA homenagear esse marco, né, essa primeira Copa do Mundo que foi disputada na América do Sul. Por isso, esses 3 países sedes, que é a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, a gente vai ter um jogo no Centenário, vai ter um jogo no Paraguai e também vai ter um jogo na Argentina. E detalhe, esses 6 países que eu falei para vocês já estão automaticamente classificados para a Copa de 2030. Então a seleção do Paraguai, que eliminou a seleção da Espanha nessa Copa do Mundo, vai estar presente também na Copa de 2030 como país sede, né? Os 3 primeiros jogos do torneio vão ser disputados na América do Sul e depois as seleções seguem para
a Europa e para o continente africano, para o restante da competição. Ainda a FIFA não se pronunciou sobre como vai ser a quantidade das seleções, como vai ser o formato, se será o mesmo dessa Copa de 2026 ou se a gente vai ter a ampliação, né, uma nova ampliação de 48 para 64 seleções. O próprio presidente da FIFA já falou isso, né, que existe essa possibilidade que vai ser discutida agora internamente sobre isso, né, e se vão votar para ver o que vai decidir, se vai ser com 48 ou com 64. Claro que isso possibilita que outras seleções que nunca conseguiram jogar uma Copa do Mundo consigam disputar. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que a Copa do Mundo era um grande debate, né, antes da Copa começar, se a qualidade dos jogos iria cair com a presença de novas seleções, seleção do Haiti, seleção de Curaçao, seleção de Cabo Verde, seleção do Paraguai, enfim, diversas outras seleções que, se a gente tivesse uma Copa somente com 32 seleções, se de fato o nível seria o mesmo, mas a Copa mostrou que é possível sim a gente ter 64, 48 seleções e ter jogos de altíssimo nível. A seleção de Cabo Verde não perdeu para campeão mundial Espanha, né? É importante destacar isso aqui, o jogo foi 0-0 no primeiro jogo da Espanha. O único jogo que a Espanha não venceu nessa Copa do Mundo foi o jogo contra Cabo Verde. O Paraguai eliminou a seleção da Alemanha, uma das favoritas ao título nessa edição de 2026 também. Cabo Verde também não perdeu para a seleção da Argentina, que foi a outra finalista dessa edição. O jogo no tempo normal terminou empatado e aí depois a Argentina conseguiu vencer na prorrogação. Ou seja, é possível, meu povo, a gente ter várias e várias seleções e a gente não perder o nível, até porque Copa do Mundo é Copa do Mundo. Quando a gente chega lá, independente de quem esteja em campo, a gente sempre vai ver espetáculo, a gente sempre vai ver grandes histórias, a gente sempre vai ver grandes jogadores das diversas seleções. Então eu não caio nesse papo de que se tiver 48, se tiver 64, os jogos vão ser ruins. Até porque eu assisti a grande parte dessa Copa do Mundo, eu amo Copa. Eu não consegui assistir os 104, obviamente, né? Também seria impossível e eu não sou maluco, mas eu consegui assistir grande parte, né? Digamos que das 104 eu consegui assistir 60, 70 partidas e foram partidas de altíssimo nível, até das seleções mais fracas, né? Equador, Catar, a seleção da Bósnia, Canadá, que foi um dos países sedes. Enfim, foram grandes jogos, né? Grandes histórias, e eu fico feliz com tudo isso. Eu acho que no final de tudo, né? No final das contas, venceu quem tinha que vencer. Mas essa Copa do Mundo, para mim, ela fica marcada, claro, com a despedida dos grandes craques, né? Messi, Modric, Cristiano Ronaldo, Neymar e tantos outros jogadores que se despediram das Copas do Mundo. Messi, com 39 anos, fez uma parada assim surreal. O Modric é um gênio do futebol, se despediu da Copa com a seleção da Croácia. Cristiano Ronaldo é um gênio do futebol, se despediu até então com a seleção de Portugal. Mas quando você olha para o Messi, né? O Messi tem o quê? É um ano mais novo do que o Cristiano Ronaldo, um ano, 2 anos. O Messi tem 39 e o Cristiano Ronaldo 41 anos. Cara, a diferença da Copa dos dois é uma parada absurda e mostra porque que o Messi é, na minha opinião, o maior jogador dessa geração. O maior jogador que a gente já viu jogar. Assim, que eu, você, seu irmão, seu tio, seu pai viu jogar. Muita gente não viu o Pelé jogar, então por isso que eu tô falando, dessa geração. Não o maior jogador da história, o maior jogador dessa geração. E o Messi conseguiu fazer, cara, uma parada surreal. Ele participou de quase todos os gols da Argentina nessa Copa do Mundo. Ele teve participação em gol em todos os jogos, a não ser a final. Em todos os outros jogos, semi, quartas, oitavas, 16avos, 3 jogos da fase de grupos, ele participou de pelo menos um gol. Ele fez 8 gols nessa Copa do Mundo, terminou como um dos artilheiros, ele foi o vice-artilheiro dessa Copa. O Messi foi superado pelo Mbappé, que fez 10 gols, e se tornou também o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com apenas 3 Copas disputadas. O Mbappé já conseguiu atingir essa marca. O Messi, infelizmente, né, não se despediu dessa Copa do Mundo sendo o maior artilheiro das Copas, que com toda a certeza do mundo esse dado, né, esse recorde iria ser quebrado pelo Mbappé. Ele chegou a estar à frente nessa Copa em alguns momentos, né, em algumas partidas, mas logo depois foi superado pelo Mbappé. Mas independente dos números, independente de quem ficou com a artilharia, de quem ficou como o maior artilheiro das Copas, a Copa que o Messi fez, ela foi fantástica, aos 39 anos de idade. Eu nunca tinha visto isso acontecer em nenhum outro momento da história. Mostra porque esse cara ele era diferente, né? Mostra porque esse cara ele é espetacular. E quando acabar, né, quando ele de fato anunciar a aposentadoria, a gente vai dizer que teve o privilégio de poder ver o Messi disputando sua última Copa com 39 anos de idade, fazendo o que ele fez.
não só essa Copa de 2026, ele ganhou a de 22 e a gente também acompanhou, infelizmente, né? Não queria que a gente não ganhasse, mas enfim, já está na história. A gente acompanhou a Copa de 18, que foi ruim, a Copa de 14. Ele chegou na final com a seleção da Argentina, mas perdeu também para a seleção da Alemanha. 2010 acompanhei pouco, mas era o início daquela trajetória ali do Messi, onde ele estava no auge com o Barcelona, disputando ali a Copa com a Argentina. 2006 eu tinha 2 anos de idade, então não me perguntem o que aconteceu, mas enfim, brincadeiras à parte. Também foi uma Copa um pouco tímida, mas ele estava começando ainda ali no futebol. Cara, 26, ele completou 20 anos, né, desde a sua primeira Copa. E que bom que a gente conseguiu acompanhar e que privilégio. Sobre os outros, né, sobre Brasil, Neymar e tal, espero que o Neymar consiga jogar a Copa de 2030 como fã dele, como fã do futebol dele, mesmo sabendo que é muito difícil, mesmo sabendo que é praticamente impossível, não só pelo Neymar não ter a vontade, mas porque fisicamente, tecnicamente, ele já não consegue entregar o mesmo que há 5, 6 anos atrás. Eu não sou daqueles caras que é fã do Neymar e que é um pouco cego em relação ao que acontece atualmente. Não, eu sou um cara realista. Gosto muito, fui muito feliz em várias noites ali assistindo o Santos de 2011, 2012. Quem pegou essa época sabe do que eu tô falando. Às vezes as pessoas ficam, pô, porque você é fã do Neymar e tal, aquela parada toda, Neymar cai, não é o mesmo, cara. Só eu sei o que eu passei ali em 2012, 2011, eu começando ali a assistir futebol, começando a entender o que era, e assistindo o Santos jogar na Vila Belmiro, eu assisti o jogo do Santos contra o Flamengo, aquele 5-4, que o Neymar dá um show, que o Ronaldinho faz um gol ali, a bola passa por debaixo da barreira, enfim, né, só quem acompanhou de fato aquela época entende o porquê que o Neymar é o que é hoje. E eu ficaria muito feliz se ele conseguisse jogar essa próxima Copa de 2030, que ele tentasse mais uma vez o título da Copa, mas pelo que ele entrega hoje em dia, fisicamente também bastante acabado, muitas lesões, tecnicamente ele já também não é mais o mesmo, com 34 anos de idade, eu acho muito difícil, né? Praticamente impossível ele conseguir jogar a próxima Copa e ele deve ter de fato se aposentado aí da seleção brasileira. Ele disse na entrevista quando o Brasil foi eliminado, ele começou ali e no MetLife Stadium e terminou ali também no MetLife Stadium, onde foi o estádio onde o Brasil foi eliminado da Copa. Tá bom, meu povo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei que é importante. Não esquece de se inscrever no canal e até o próximo. Valeu. Tchau.